E aí, tudo bem? Tem um tipo de gente que não vai pra frente e se você for esse tipo de gente, mude enquanto é tempo, porque é um tipo de pessoa que a gente percebe que não vai pra frente, que são chamados os críticos. E quando eu falo crítico, eu não estou falando de crítico que ganha para criticar, porque tem gente que a profissão dela é criticar. É o crítico de cinema, o crítico de música, o crítico de teatro. Então eles ganham para criticar e a crítica deles geralmente é fundamentada em estudos, em ciência, né? Mas eu não estou falando desse crítico, eu estou falando do outro tipo de crítico, que é aquele que critica tudo que ele não gosta. E o pior que tem é aquele que critica o meio que lhe dá vida. Eu fico observando algumas pessoas que elas criticam aquilo que lhe dá vida. Tá entendendo? Por exemplo, é o funcionário que critica o emprego que lhe dá o salário. Pô, você tá ganhando, cara, do seu trabalho e tá criticando, falando mal. Por que você não pede as contas e vai embora? Você tá entendendo? Tem um casal que eu vi que eles largaram tudo, né, para andar pelo mundo, né? Até aí tudo bem, cada um tem seu espírito aventureiro, faz da vida o que quer. Mas o problema é que eles ficam criticando quem não faz isso. Fica dizendo que os outros é idiota porque vivem trabalhando, vivem na sociedade. Cara, se você quer viver a sua vida andando pelo mundo, tudo bem. Agora, criticar quem escolhe o diferente, é estranho isso, né? Então eu percebo que tem pessoas que elas criticam tudo e todos, tá? E é muito ruim isso, porque tem críticas que são absolutamente idiotas, que não vai mudar nada, só vai, tá entendendo? Por exemplo, eu vejo um monte de gente criticando o Bolsonaro, né? Eu não sou a favor nem contra a presidente nem autoridade nenhuma. Porque a palavra de Deus me ensina a respeitar as autoridades independentes. Só que tem pessoas que ficam criticando o candidato A, candidato B. Cara, o cara ganhou, tem que aceitar. É uma eleição, vem várias pessoas, representantes de outros países, para ver se a eleição foi séria, se teve fraude. E no caso da nossa eleição brasileira, não teve nem resquício de falar de fraude. Então, tem gente que viu que o cara ganhou e ainda fica criticando, criticando, criticando. Isso não leva a nada. Você está entendendo? Então são pessoas que têm a vida atrasada, que fica criticando. Eu conheço um rapaz que ele tem uma filha e ele mora com os pais. E na verdade é os pais que sustentam ele, né? Os pais sustentam ele e sustentam a filha dele. Ah, pois ele não vive falando mal dos pais na rede social. Para você ter uma ideia de como que é o ser humano, né? Ele é sustentado pelos pais, os pais sustentam ele, sustentam a filha dele, e mesmo assim ele vai para a rede social criticar o pai, criticar a mãe, falar mal. É tipo de gente que são os amalequitas, sabe? Que se eles pudessem destruiriam o mundo, fala mal do país que vive, fala mal da cidade que vive. Se pega o ônibus, em vez de agradecer a Deus pelo ônibus que está levando ele para o trabalho, ele fica falando mal do ônibus. É porque esse ônibus está lotado, está calor. Cara, vai a pé, meu. Vai a pé, que te impede de ir a pé. Vocês estão me compreendendo? Então tem gente que ela critica a mão que está lhe alimentando, critica a terra que está lhe sustentando, critica a igreja que está orando. Eu vejo pessoas às vezes criticando o próprio pastor, ou o pastor criticando a própria ovelha que lhe dá dízimo, que lhe dá presença, que lhe ajuda. Cara, como que você é tão pequeno? Gente que não vai a lugar nenhum, é aquele que critica a mão que lhe serve. É como o cachorro
que a gente bota comida para ele e quando a gente vai colocar um pouco mais de comida, ele morde a nossa mão. Esse é o crítico de plantão. Então, eu conheço várias pessoas assim, tá? Esposa que critica o marido que critica a esposa, o pai que critica o filho que critica o pai. Pô, você não gosta, meu. Faz igual Abraão e Ló. Olha, vai para a direita que eu vou para a esquerda. Agora ficar falando mal, criticando. Isso é um atraso de vida. E eu estou criticando, né? Estou criticando esse comportamento. Então, é uma reflexão para você olhar. De repente você é essa pessoa que vive falando mal de Deus e do mundo. E às vezes falando mal de pessoas que vivem te abençoando. Tá entendendo? E isso atrasa a sua vida. Se você é essa pessoa, mude enquanto é tempo. Não fale mal. A Bíblia diz assim: abençoeis e não amaldiçoeis. Fale bem. Se você não gosta, pelo menos tolere ou mude de lugar. Você não é obrigado a conviver com todo mundo. Agora, fala mal de quem te sustenta. Fala mal do seu trabalho. Fala mal da sua cidade. Fala mal do seu governante. Fala mal do seu emprego. Fala mal da sua família. Isso não vai te levar a nada, tá? Isso não vai te... Eu não conheço ninguém que ficou rico falando mal dos outros. Tem até as pessoas que ganham na televisão para ficar fazendo fofoca, mas isso aí o tempo cobra, né? E às vezes é a profissão dele mesmo, porque a maioria das pessoas é interessada nisso. Agora tem gente que critica tudo. Tá comendo, tá criticando a comida que tá comendo. A comida tá matando a fome dele e ele tá criticando. Tá bebendo a água, tá criticando a água que está matando a sede dele. Então é gente que são pessoas insuportáveis. É um tipo de gente que não vai para frente. Não queira elas como suas amigas, nem esteja andando perto delas, tá? Porque eles têm o poder de contaminar os outros, tá? Tome muito cuidado com esse tipo de gente. É uma reflexão. Se você gostou, se inscreve, dá like, compartilha. Deus te abençoe. Valeu.